Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro, e está começando agora mais uma edição do jornal Rede Metrópole Litoral News. Manaus, capital do Amazonas, sufocou-se por dias com seus 2 milhões de habitantes envolvidos por uma nuvem espessa causada por incêndios provocados por criminosos, alertou no dia 13 o Ministério do Meio Ambiente. Os incêndios florestais na Amazônia têm criado uma camada de fumaça cinza que cobre o centro urbano. A qualidade do ar da cidade ficou entre as piores do mundo, segundo o World Air Quality Index. O estado enfrenta a pior temporada em relação a focos de incêndio dos últimos 25 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até o momento, o INPE registrou mais de 2.700 focos ativos só em outubro, um aumento de 154% em comparação com o mesmo período de 2022. Numa coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, associou os incêndios a criminosos que os utilizam para limpar e preparar o solo para a agricultura e a pecuária após desflorestar a superfície. O governo federal anunciou no dia 13 de outubro o envio de 2 helicópteros e 149 brigadistas adicionais que se juntaram aos 140 que já vinham combatendo o fogo na região. As autoridades sanitárias instam a população de Manaus a evitar o máximo a exposição à fumaça nos próximos dias. No Rio de Janeiro, vários ônibus foram incendiados na Zona Oeste, na tarde da segunda, dia 23, depois que o sobrinho de um miliciano foi morto durante um confronto com policiais. O serviço do BRT teve que ser interrompido na região oeste da capital fluminense. Durante o confronto na comunidade Três Pontes, localizada no bairro da Santa Cruz, morreu Matheus Silva Rezende, o Faustão, sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Os dois pertenciam a uma organização criminosa conhecida como Família Braga ou Bonde do Z. A troca de tiros ocorreu durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, e do Departamento Geral de Polícia Especializada, o DGPE, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Faustão chegou a ser socorrido por policiais e levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo denúncias à Justiça, Faustão é a segunda liderança da maior milícia do Rio, que tem como chefe máximo o seu tio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Em setembro, Faustão foi denunciado por ser um dos atiradores que mataram a tiro o ex-vereador Jerônimo Guimarães, filho, o Jerominho. O ex-político é acusado de fundar, nos anos 2000, a chamada Liga da Justiça, que originou a atual milícia comandada por Zinho, ainda segundo a promotoria. A morte de Jerominho, ainda de acordo com os promotores, teria ocorrido depois que a milícia do Faustão suspeitou de que Jerominho pudesse retomar a liderança da quadrilha. Desde 2010, a Liga da Justiça passou a ser chamada de Milícia do CL, em referência a um irmão de Zinho que assumiu a liderança. A chefia passou a ser sucedida por membros da família, segundo a promotoria, que intitula as denúncias sobre a quadrilha de dinastia. O Ministério Público Federal, MPF, se reuniu na terça, dia 17, com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Campelli, para tratar da atuação da União na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Na ocasião, o órgão entregou ofício em que aponta a ineficácia da atual política adotada pelo Estado e ressalta a necessidade de atuação da União na definição de metas e diretrizes e na construção de uma política de segurança eficaz e democrática.
Para o MPF, as ações precisam estar baseadas em evidências estratégicas de inteligência, foco e participação social. O avião que caiu na manhã do domingo, dia 29, em Rio Branco, transportava 10 passageiros, mais o piloto e copiloto. 6 das vítimas eram de Eirunepé. Havia ainda moradores de Envira, de onde alguns partiram para buscar tratamento médico no estado vizinho. A aeronave era pilotada por Cláudio Atílio Mortari, que, de acordo com suas redes sociais, era natural de São Paulo, mas também morava em Itaituba, no Pará. O copiloto, Cleiton Lima Almeida, de 39 anos, nasceu e morava em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele tinha se tornado pai há um mês, segundo a irmã, Gardene Lima. Ana Paula era natural de Eirunepé, no Amazonas, e tinha 19 anos. Ela viajava com a filha de 1 ano e 7 meses, Clara Maria Monteiro. Edineia de Lima era servidora no município de Envira, segundo uma nota divulgada pela prefeitura do município. Jamilo Mota Maciel era natural de Eirunepé, no Amazonas, e tinha 27 anos. Ele completaria 28 anos em 24 de dezembro. José Marcos era natural de Envira, no Amazonas, e tinha 51 anos. Ele era irmão de outro passageiro, Antônio Cleudo. Antônio Cleudo era natural de Envira, no Amazonas, tinha 46 anos. Era irmão de José Marcos e também era empresário no ramo dos combustíveis. Raimundo Nonato de Melo, de 32 anos, era dentista e estava na capital acreana para fazer um curso. Antônia Elisângela era natural de Envira, no Amazonas. Segundo nota divulgada pela prefeitura do município, ela era pecuarista. Francisco Eutimar era natural de Eirunepé, no Amazonas, e tinha 32 anos. Alexander Bezerra era natural de Eirunepé, no Amazonas, e trabalhava em uma empresa de segurança. A queda da aeronave de pequeno porte Cessna Caravan modelo 208B da empresa Art Taxi Aéreo chocou o Brasil por causar a morte de 12 pessoas que viajavam para receber um tratamento médico. O avião decolou de Rio Branco às 7h20 no horário local, com destino a Envira, distante 373 quilômetros. Contudo, caiu logo depois, às 7h21, 9h21 no horário de Brasília, segundo informou o aeroporto. Segundo a aeronáutica, ainda não é possível cravar qual teria sido a causa do acidente. O que sabe é que o avião explodiu pouco após decolar e que o incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros da região. As vítimas morreram carbonizadas. A funkeira Ludmilla repercutiu nas redes sociais ao esquecer um trecho do hino nacional durante uma apresentação na abertura do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que ocorreu no domingo, dia 5. Embora seja um erro infeliz e triste, essa não foi a primeira vez que um artista brasileiro esquece a letra do hino nacional. Em outra ocasião, a cantora Fafá de Belém também esqueceu a letra do hino quando precisou cantá-lo em 2009, no Mato Grosso. Na ocasião, a artista se desculpou com o público pela falha, mas se recusou a comentar o caso em entrevistas. O cantor Carlinhos Brown não conseguiu lembrar a letra durante uma apresentação no Brazilian Day, em Nova York, em 2014. A cantora Vanusa errou a letra durante uma performance na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, em 2009. Questionada sobre o assunto, ela afirmou que a falha de memória foi motivada por remédios para tratamento de labirintite. O projeto de lei 5.700 de 1971 define as normas de como e quando o hino nacional deve ser entoado. No capítulo 6 da lei, inclusive, declara-se que caberiam penalidades junto às quaisquer violações das disposições da respectiva lei. O documento do projeto de lei 5.700 de 1971 está disponível para download num link dentro da reportagem do jornal Rede Metrópole Litoral. As obras de reestruturação na Avenida Áurea Gonzalez de Conde
que iniciaram em julho entre as ruas Josefa de Hermínia Caldas e Martinha Boldrini Pirani, estão dando muito o que falar. Os serviços que envolvem drenagem, calçadas, guias, sarjetas, pavimentação, estão atrasados e os comerciantes locais reclamam por causa dos diversos transtornos que os atrasos estão causando a todos. A reportagem do jornal Rede Metrópole Litoral esteve conversando com alguns comerciantes locais e os relatos são idênticos. Prejuízos com a queda nas vendas, transtornos e problemas com cabos de internet, barulho, sujeira e relatos também de funcionários ligados às obras, deixando o local de trabalho muito, mas muito cedo. Os comerciantes estão revoltados com o tamanho desse caso. Uma das comerciantes nos relatou, abre aspas, há alguns dias eu estive em uma discussão desagradável com um dos funcionários da obra, que debochou de mim quando eu fui reclamar porque tinham quebrado o cabo da minha internet. Naquele dia eu fiquei sem internet na loja o dia inteiro, foi muito ruim. Fecha aspas. Outro comerciante, dono de um hospital veterinário, nos disse, nós estamos com um problema sério aqui, eu preciso do estacionamento do meu hospital para que os clientes consigam retirar seus pets e trazê-los ao consultório. Quando o bicho é de tamanho grandinho, fica muito difícil para o cliente estacionar em outra rua e ter que trazer o bicho no colo. Fecha aspas. Ainda conversando com os comerciantes, além de todos esses transtornos, eles ainda têm que conviver com suas rendas comprometidas. Os comerciantes com os quais conversamos disseram que o movimento caiu cerca de 30%. Nós estivemos no local e relatamos, por volta das 17 horas, que realmente não tinha mais ninguém na obra, a não ser um vigia dentro de uma guarita. Porém, os comerciantes dizem que tem dias que os funcionários da obra vão embora 15, 16 horas. E por falar em obras, a Prefeitura de Guarujá investirá mais de 21 milhões que acabam de ser liberados pelo governo do estado na revitalização da Rua Mário Ribeiro, no centro de Guarujá, e na fase 3 da reestruturação viária do acesso ao Aeroporto Civil Metropolitano, na Avenida Presidente Castelo Branco, em Vicente de Carvalho. O repasse, que será realizado pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da DITUR, da Secretaria Estadual de Turismo, tem o valor total de R$ 21.631.091,33. Na Rua Mário Ribeiro, o projeto de revitalização prevê intervenções urbanísticas, mobilidade, paisagismo, melhoria na iluminação pública e na drenagem pluvial, calçadas acessíveis, confecção de novas guias e sarjetas, renovação asfáltica, sinalização viária e implantação dos cruzamentos elevados. A intervenção será num trecho de 1,3 km e o valor investido será de R$ 15.131.091,33. Outros 6,5 milhões serão empenhados na Avenida Presidente Castelo Branco, que representa a fase 3 da reestruturação viária do acesso ao aeroporto. Serão realizados serviços preliminares, canteiros de obras, além de demolições de guias e sarjetas, calçadas e pavimentações de asfalto. Depois também haverá drenagem urbana, acessibilidade, paisagismo, sinalização de vias e a construção de guias e sarjetas e calçadas. O trecho que receberá as intervenções é de 502 metros. Em comemoração ao Dia do Servidor Público, que foi em 28 de outubro, na segunda, dia 30, a Prefeitura de Guarujá entregou ao funcionalismo as novas dependências do setor de saúde ocupacional e medicina do trabalho, a Casa de Apoio ao Servidor e setor de engenharia e segurança do trabalho. O prédio, que passou a abrigar os serviços, fica na Avenida Presidente Kennedy, número 111, no Jardim Helena Maria. No local serão disponibilizados atendimentos como perícia médica, apoio psicológico, assistência social, apoio a dependentes químicos, entre outros, além de atividades voltadas à segurança do trabalho. O objetivo é oferecer maior apoio aos servidores no que se refere à medicina do trabalho e equipe multiprofissional. O novo espaço conta com 4 pavimentos. No térreo, primeiro andar, funcionam os consultórios para receptivo de atestado de curta e longa duração.
Instalada no segundo andar, a casa de apoio ao servidor, com a ampliação do equipamento, tem agora local para rodas de conversa e atendimento em grupo, além de consultório para acompanhamento humanizado com psicóloga e assistente social. Já o setor administrativo da saúde ocupacional, sala de reuniões e espaço para comissão multiprofissional ocuparão o terceiro piso e o setor de engenharia e segurança do trabalho ficará no quarto andar. Abre aspas. Pensando no bem-estar e na saúde dos nossos servidores, que precisam estar bem de saúde emocionalmente para prestarem um bom serviço à população, passamos a oferecer um espaço mais adequado para o atendimento desses serviços, em um local mais confortável, bem dividido e climatizado. Fecha aspas. Explicou o secretário municipal de Gestão Administrativa. Há pouco mais de um mês, a reportagem do jornal Rede Metrópole Litoral foi procurada por uma brasileira que se mudou para Portugal. Cíntia Moreira se mudou com a família e, ao tentar alugar uma residência, acabou caindo em um golpe que, inclusive, já é conhecido e muitas pessoas já caíram nesse mesmo golpe. Trata-se do golpe do arrendamento, onde uma pessoa cria um anúncio em um site de classificados de imóveis. Nesses dois casos que apresentaremos, inclusive, foi usado o site idealista.pt. Em tal anúncio, o suposto dono do imóvel recebe parte do valor que seria destinado para a reserva do mesmo e, em seguida, simplesmente desaparece com o dinheiro do cliente. Segundo nos foi relatado pela Cíntia, após o recebimento dos valores, a suspeita ainda emitiu um recibo que possui até uma assinatura. Cíntia prestou queixa, porém o processo não desenvolveu nenhum efeito para a devida solução do problema. Em outro caso, outra brasileira caiu no mesmo golpe, ao tentar reservar uma casa para um casal de brasileiros que estavam de mudança para Portugal e que chegaram por volta do dia 3/10. Na ocasião, foi feito um adiantamento de 600 euros. Ao serem procurados pela reportagem do jornal Rede Metrópole Litoral, os administradores do site idealista.pt lamentaram o ocorrido e disseram que trabalham para que todos os seus usuários estejam seguros dentro da plataforma. Porém, quando questionados se dariam alguma resposta mais sólida ou pelo menos um pedido formal de desculpas aos clientes prejudicados, o site não nos deu mais nenhuma resposta. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse no dia 9 de outubro que Israel está cometendo um genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza e que está ao lado do povo palestino e em defesa da paz. O ditador se pronunciou em seu programa de televisão, Com o Maduro Mais, sobre o conflito sobre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na aula magna, o mandatário citou até Jesus e voltou a apelar para o seu velho discurso anti-imperialista. Além dos países e braços partidários que estão agora revelando seu apoio ao grupo terrorista, o grupo palestino Hamas tem no Irã o seu principal apoiador. Teherã fornece armas, treinamento e financiamento aos seus membros. O Hamas também recebe recursos do Catar, de expatriados palestinos e de doadores privados no Golfo Pérsico, além de instituições islâmicas. O Irã fornece atualmente cerca de 100 milhões de dólares anuais ao Hamas e a outros grupos militantes palestinos, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores do Irã descreveu o ataque do Hamas a Israel como um ato de defesa e pediu aos países muçulmanos que apoiassem os direitos dos palestinos. O Irã e o Hamas também se opõem firmemente à perspectiva crescente de um acordo de paz histórico entre Israel e a Arábia Saudita, algo que tem grandes chances de não acontecer se a resposta militar de Israel aos ataques provocar a revolta generalizada no mundo árabe. O Catar abriga o escritório político do Hamas e envia recursos a Gaza da ordem de cerca de 360 milhões de dólares por ano. Segundo a reportagem do jornal israelense Times of Israel,
Desde 2018, Catar tem fornecido periodicamente milhões de dólares em dinheiro aos governantes do Hamas, em Gaza, para pagar combustível da central elétrica do território. Algumas figuras importantes do Hamas também operam supostamente nos escritórios do grupo na Turquia. O apoio turco ao Hamas aumentou após a ascensão do presidente Recep Tayyip Erdogan ao poder em 2002. Embora insista que apenas apoia o Hamas politicamente, a Turquia foi acusada de financiar atos extremistas do Hamas por meio de recursos desviados da Agência Turca de Cooperação e Coordenação. Historicamente, os expatriados palestinos e os doadores privados no Golfo Pérsico forneceram grande parte do financiamento ao grupo. Além disso, algumas instituições de caridade islâmicas no Ocidente canalizam dinheiro para grupos de serviços sociais apoiados pelo Hamas, provocando o congelamento de ativos pelo Tesouro dos Estados Unidos. O Egito começou a permitir que alguns bens comerciais entrassem em Gaza através da sua passagem fronteiriça de Rafah em 2018. Em 2021, Hamas teria arrecadado mais de 12 milhões de dólares em impostos por mês sobre os produtos egípcios importados para Gaza. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou apoio ao Hamas e disse que, abre aspas, o conflito ilustra o fracasso da política dos Estados Unidos na região, fecha aspas. De acordo com ele, Washington sempre ignorou os interesses fundamentais do povo palestino. O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, durante uma videoconferência com o chefe da assessoria internacional da Presidência da República do Brasil, Celso Amorim, ocorrida na sexta, dia 13, pelo Ministério das Relações Exteriores da China, declarou, abre aspas, não foi feita justiça, fecha aspas, aos palestinos que se dizem do lado da equidade em conflito. O embaixador de Israel na China, Rafi Harpaz, expressou profunda decepção com as declarações do representante chinês. Como se já não bastassem todas as fraudes que existem por aí, a nova do momento é o golpe do nude por chamada de vídeo. O golpe começa assim. O criminoso liga por vídeo e assim que a pessoa atende, aparece a imagem de uma criança nua. O objetivo é fazer uma captura de tela como se o usuário estivesse assistindo a cena deliberadamente. Com a imagem em mãos, os criminosos começam a chantagearem. Se o usuário não pagar a quantia solicitada, eles ameaçam divulgar as fotos na internet. Os aplicativos de inteligência artificial e a alta tecnologia e capacidade dos aparelhos celulares atuais têm contribuído com a facilidade da criação de imagens, montagens de fotos e ligações por vídeo. Outra situação tem aterrorizado uns adolescentes do Rio de Janeiro. A Polícia Civil identificou alguns alunos responsáveis por montagens com inteligência artificial de nudes de meninas do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, na sexta, dia 2. Os responsáveis pelas montagens foram identificados, segundo o delegado responsável pelo caso. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso e os envolvidos serão ouvidos e prestarão depoimento para a apuração do crime. Ao menos 20 vítimas já foram identificadas, entre alunas e não alunas do colégio. Uma circular informou o ocorrido aos pais na última quarta-feira, dia 1º. Na circular, o diretor Frei Nicolás Peralta afirmou que o colégio tomará medidas disciplinares cabíveis no âmbito escolar. A rede de supermercados Dia está planejando vender as suas operações no Brasil. A ideia seria agora focar nos negócios no país originário, a Espanha, onde a marca está consolidada e tem retorno mais rápido de investimento. A informação foi divulgada na terça, dia 31, pelo jornal Valor Econômico. Segundo a reportagem, as operações do Dia no Brasil são consideradas deficitárias e com baixos resultados, e a empresa de consultoria financeira e gestão de ativos, Lazard,
foi contratada para buscar um novo investidor. Além de Espanha e Brasil, o grupo também tem lojas em Portugal e na Argentina. A rede de supermercados tem atualmente cerca de 600 lojas aqui no Brasil. No mesmo dia, a Salt Rock Capital, empresa que opera as marcas Starbucks e Subway no Brasil, pediu recuperação judicial. A solicitação foi protocolada na primeira vara de falências do Tribunal de Justiça de São Paulo, em um processo que está correndo em sigilo. O comunicado da empresa cita ainda itens como a inflação e a taxa de juros como motivadores do pedido de recuperação. Abre aspas. Os desafios econômicos no Brasil resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a Salt Rock. Fecha aspas. Disse a empresa ao site Infomoney. A empresa disse ainda que o funcionamento das lojas pertencentes à empresa no Brasil não será afetado. O jornal Rede Metrópole Litoral News fica por aqui. Para mais notícias e informações, acessem o site do jornal Rede Metrópole Litoral, www.rmlitoralonline.com.br. Obrigado a todos e até a próxima edição.